Já estamos de volta com o Band Cidade para você aqui na tela da Band. Obrigado você pelo carinho, pela audiência, pela sua participação no 9956-1013, 9956-1013. Participe aí com a gente. A partir de agora é hora do esporte, é hora do Band Esporte. Vem pra cá, Tobias. Cara, Tobias tá chegando por aqui, torcedor do Flamengo, Boa né? tarde, Por enquanto é, né? Até o resto da vida, né? É. O resto da vida, Flamengo. O que importa é a saúde. Enfim, vamos falar de esporte a partir de agora. Ontem eu comecei a assistir o jogo do Brasil. Eu consegui incríveis 5 minutos assistir o jogo. Foram suficientes para mim não querer ver mais. No primeiro tempo ainda, né? Suficiente para eu falar assim, não vale a minha noite de sono, vou dormir. E não enganei não. Quando eu acordei eu vi realmente era aquilo. Por quê, Ron? Porque é muito ruim. Gente, quando a gente acostumamos com Bebeto e Romário, com Ronaldinho, acostumamos com Rivaldo, com Denilson, com jogadores que davam sangue realmente, jogavam futebol, né? Vamos voltar para trás um pouquinho ainda, com Raí, com Dunga, com Branco. Aí a gente vê o Wendel, a gente vê Savinho, não, Paquetá, Andréas Pereira. Gente, dá tristeza, uma decepção assim tão grande que dá vontade de torcer para a Venezuela, que tá fazendo bonito na Copa América. Venezuela tá fazendo bonito, né? O Equador tá bem, né? A própria Colômbia também tá bem, se classificou em primeiro. Até a Costa Rica, que foi eliminada, mas foi eliminada conseguindo empatar com o Brasil e vencendo o Paraguai ontem, só perdeu para a Colômbia, que foi a líder. Venceu, né? Isso não classificou devido aos 2 empates da seleção brasileira, porque se o Brasil perde ontem, corria risco de ficar de fora ainda na fase de grupos, né? O que o Romulo tá falando é a Copa América que tá rolando, né? O Brasil empatou ontem em 1-1 com a Colômbia avançou em primeiro, o Brasil em segundo, né? Mais uma atuação bem abaixo da seleção brasileira e aí mostra, Romulo, e para você ir de casa também, os problemas que a seleção brasileira ela enfrenta, né? No primeiro jogo contra a Costa Rica, depois do empate, muita gente, né? A gente vai acompanhando os analistas de futebol também, né? O pessoal que gosta, e o pessoal falando muito que o empate era devido, né, a pouca produtividade da seleção brasileira, naquele empate contra a Costa Rica, era devido à forte marcação da seleção costarriquenha, né? Que entrou com a proposta de marcar e sair no contra-ataque. O que nós vimos ontem no jogo contra a Colômbia foi uma situação diferente. A Colômbia subiu a sua seleção, né? Subiu a sua equipe. A Colômbia marcou em cima, deu mais espaços para a seleção brasileira. E a verdade é que a nossa seleção, com o meio de campo da Premier League, foi engolida por um meio de campo do Brasileirão. Né? Do nosso brasileiro. Richard Rios, do Palmeiras, o John Arias, do Fluminense, né? Então, assim, você vê. E o Rames. E o Rames do São Paulo. Do São Paulo que não tá nem jogando. O Ramos não tá nem Reserva. jogando. Aliás, muitas vezes nem é relacionado. Não é nem relacionado. Inclusive, tive alguns amigos meus me questionando, cara, eu queria entender o que acontece com o Rames no São Paulo. E realmente, né, o Rames, ele não tá nem atuando no São Paulo direito, nem é titular frequente, às vezes, como o Romulo mencionou, nem joga, né? Então a gente viu o meio de campo da Colômbia engolindo a seleção brasileira. Mostra a deficiência que a nossa seleção tem, mostra o problema que a gente tem hoje na seleção brasileira. E aí já começa o burburinho. Será que Dorival Júnior chega na Copa do Mundo? Mas deixa eu te perguntar, vamos fazer a análise conjunta aqui. Por que o Endrick não joga na seleção brasileira? Eu tava vendo o Dandan, que é narrador do Sport TV, que inclusive é um grande narrador, uma grande pessoa, já tive a oportunidade de conhecê-lo, falando, o jogador lá, o Imauawa, né? Imauawa, um jogador espanhol, 16 anos, do Barcelona. Ele está sendo titular... É o Yamal, né? Yamal, isso. Yamal. Ele está sendo titular na seleção espanhola, um dos destaques da seleção espanhola, tem 16 anos. Aí o Endrick, o Dorival fala, tem que blindar, tem que proteger. Proteger de quê? Um jogador que jogou Brasileirão aí, carregou o Palmeiras nas costas nas últimas rodadas que esteve e que foi vendido para o Real Madrid, um dos maiores clubes do futebol mundial. Proteger de quê? Você consegue entender? É uma situação que realmente a gente não dá para entender, né? A gente sabe que a seleção brasileira, por trás dela, rola muita questão de empresários, né? A gente sabe dessa questão. E realmente a situação do Endrick é algo que nos chama muito a atenção, né? A gente vê essa questão
de outras seleções, tem o Yamal na Espanha, a gente tem aí, se não me engano, o Musiala na Alemanha também, que é muito jovem, né? Vê o próprio Bellingham na Inglaterra, né? O Bellingham tem 20 anos também, mas é muito jovem. A gente vê então nas outras seleções jovens jogadores sendo protagonistas, né? E o Endrick tem total condição de ser o protagonista da seleção brasileira. Eu até entendo essa questão de blindagem, né? Pensando em questão de, não vamos queimar o garoto. Agora, tem que colocar para jogar. O Endrick teve as suas oportunidades no amistoso contra a própria Espanha, em que o Yamal jogou muito contra a seleção brasileira. Sim. O Endrick entrou e empatou o jogo. No amistoso contra a própria Inglaterra do Jude Bellingham, o Endrick entrou e deu o gol da vitória, fez o gol da vitória da seleção brasileira em pleno Wembley, né, na Inglaterra. Então a gente vê que quando ele foi solicitado, ele correspondeu. Então por que não dar uma oportunidade para ele como titular em uma Copa América? Nada melhor que uma Copa América. Por quê? Ele entra na Copa América com um pouco mais de pressão do que um amistoso, porém uma pressão menor que uma Copa do Mundo. Você vê como que o jogador vai se portar. Então eu acho que sim, o Endrick merece ser titular. Agora, depois de 3 jogos na fase de grupo, essa situação do jeito que tá, a seleção vai enfrentar o Uruguai, que pra mim é o confronto mais complicado das quartas de final da Copa América, que nós vamos ver daqui a pouquinho, aí querer colocar o Endrick pra resolver, aí sim é colocá-lo na fogueira, né? Porém, ainda assim, eu acho que ele tem que começar o jogo contra o Uruguai. Eu colocaria Vinícius Júnior, Vini Júnior e Endrick. Não, sim, o jogo agora tá suspenso, né? Tomou amarelo, você tá falando. Mas eu falo assim, o meu ataque de seleção é Vinícius Júnior e Endrick. E ali o Rodrigo ali juntando. Esse seria o meu trio de frente hoje. Rodrigo, mais na armação, Endrick e Vinícius Júnior. Pra mim, teria melhor. E aí, pegando o gancho no que o Alessandro falou, já que o Vinícius Júnior tá suspenso, podia usar essa desculpa. É a oportunidade, né? É a oportunidade de colocá-lo. Né? Não é a pressão do Endrick. Ele é um jogador que está na minha convocação, conto com ele, um outro atleta está suspenso, então vou utilizá-lo. Né? Então, para mim, é um momento de colocá-lo sim para vestir a camisa da seleção brasileira. Vamos já, se tiver aí na tela, pode colocar. É perigoso ele ir com o tal do Savinho lá. É perigoso ir com o tal do Savinho. Vai gostar do tal do Savinho. Então aqui, Romulo, ficou assim os confrontos, né, o chaveamento da Copa América. Argentina e Equador abrem, então, essa fase, né, de quartas de final, jogo na sexta-feira. Aí a gente tem Venezuela e Canadá, então a gente já vê que é uma seleção que vai fazer história, né? Ou Venezuela ou Canadá vai chegar nas semifinais da Copa América, sim. Já uma campanha, para as duas, uma grande campanha. No sábado teremos Colômbia e Panamá às 7 horas da noite e às 10 horas da noite no sábado, Uruguai e Brasil disputando aí uma vaga nas semifinais da Copa América. E aí vem aquela questão, se o Brasil chegar a avançar, já vai enfrentar, pode enfrentar a Colômbia de novo, porque a gente deve passar pelo Panamá, né? É a favorita. Então já enfrenta a Colômbia, que teve problemas ontem. Vamos de palpiteco? Vamos de palpiteco. Quem que você acha que vai aqui, Argentina ou Equador? Argentina. E Venezuela ou Canadá? Eu vou apostar no Canadá. Canadá. Eu vou de Argentina e Venezuela aqui, acho que vai ser a semifinal. Do lado de lá, Uruguai e Brasil. Eu estou torcendo muito, não só pelo fato de ser brasileiro, mas também de ser flamenguista e precisar do Arrascaeta, De La Cruz e Vinha. Eu acredito, vou torcer muito para a seleção brasileira passar. Mas acho difícil, eu acho que o Uruguai leva uma certa vantagem nesse jogo. Eu acho que apesar dos ruins pro ruim, acho que o Brasil passa aí. Colômbia e Panamá. Colômbia é bem favorito. Tem que pensar, né? Aí fica Brasil e Colômbia, né? No meu palpite, que não sei, eu fico Uruguai e Colômbia, né? Uruguai e Colômbia. Tá, aí de Uruguai e Colômbia, quem passaria? Jogo difícil, vou de Uruguai. Eu acho que o Brasil passa do Uruguai, mas não passa da Colômbia. Eu acho que vai de Colômbia aqui na final. E de cá, não tem nem que ver, né? A campeã do mundo, a Argentina, não sei que dá uma zebraça. A Argentina deve levar, inclusive, o título da Copa América. E fala isso agora, apesar de torcer bastante para a seleção brasileira, mesmo acreditando que o Uruguai possa passar no sábado, eu falo que se o Brasil, eu acho que o Brasil é a seleção que pode bater de frente com a Argentina na final. Por quê? Vem aquela questão do clássico, né? E se bem escalada, a seleção brasileira não é ruim, ela tá mal escalada, na minha opinião. E aí vem aquela questão também que a gente estava conversando hoje mais cedo, né? O Dorival ele é treinador de clube, ele não é treinador de seleção. O Dorival ele oscilou bastante em um determinado momento da sua carreira, porém nos últimos anos fez um trabalho excelente no Ceará, no Flamengo e no São Paulo. Sim. Só que todos eles, ele precisou de um tempo
para colocar a sua maneira de jogar. E na seleção você não tem esse tempo, né? É um tempo muito curto. São 2, 3 treinos e já tem jogo, né? Então, para mim, o grande problema hoje é esse do Dorival Júnior. E para mim, a seleção brasileira é quem pode bater de frente com a Argentina nessa Copa América. Qualquer outra seleção que chegar na final do lado de cá, que não seja o Brasil, para mim a Argentina é campeã da Copa América. Concordo contigo. Olha, vamos falar também de Brasileirão, porque hoje é dia de futebol, né? O meu Dragão joga contra o Bragantino, tem vários jogos hoje, né, cara? Sim, hoje é rodada movimentada, são 6 jogos. Nós estamos começando às 7 horas da noite com Cuiabá e Botafogo, às 8 em São Januário, né, no Rio de Janeiro, Vasco e Fortaleza, no mesmo horário, lá no Heriberto Rilse, Criciúma e Cruzeiro. 9h30 da noite, 3 jogos, Bragantino e Atlético Goianiense. Grande jogo da rodada, Atlético Mineiro e Flamengo, Atlético Paranaense e São Paulo, às 9h30 da noite. Os grandes jogam 9h30, né? Jogando às 9h30. Os grandes. Por isso que o Palmeiras vai jogar amanhã às 7. Por isso que o Atlético Goianiense joga 9h30. Então tá aí. Então vamos de Pop Tech também, aqui no Brasileirão. Bora. O Palpiteco vou de coração. De coração, eu queria que o Cuiabá perdesse. Mas de palpiteco, acho que o Cuiabá ganha. Pra mim, esse jogo aí é jogo de empate. Tá com cara de empate esse jogo aí, entre Cuiabá e Botafogo. Eu vou de 1-1. Eu vou de 2-0 pro Cuiabá. Vasco e Fortaleza, de coração, eu queria que o Vasco perdesse. Mas, de realidade, o Vasco vai perder. 2-0 pro Fortaleza. Lucão, não fica bravo comigo não, mas eu acho que vai dar Fortaleza também. E só lembrando, você falou do Vasco, lembrei, o Corinthians está negociando com o Ramon Dias. Que foi... que não serviu pro Vasco, mas serve pro Corinthians. Exatamente. Então o Corinthians aí segue firme no projeto Série B 2025. Criciúma e Cruzeiro. Eu vou de... O Criciúma tá jogando muito bem. Eu queria que o Criciúma perdesse, precisava, era bom pro Atlético Goianiense, mas o Criciúma leva essa, pra mim, Criciúma 2-1. Pra mim também, jogando em casa, o Criciúma deu trabalho pro Palmeiras, né? Venceu o Botafogo, então jogando o Heriberto Rilse muito bem esse ano. Também vou de Criciúma 1-0 em cima do Cruzeiro. Na Bia Bichedi, Bragança Paulista. Complicado. O coração quer que o Atlético vença. O coração fala Atlético ganha o jogo, mas a razão fala jogo pra 1-1, empate. E do técnico, né? Até tá comentando com o Cairo hoje, falando com o Adson Batista sobre técnico, sobre treinador e tudo. E aí fiquei sabendo que o salário do Belão lá, do Antônio Oliveira, 800 pau, 800 mil, só se for doido pra pagar. E mais 5 integrantes. E mais 5 integrantes da comissão técnica. Mexer com isso não, né? Vamos mudar dinheiro, plano. Né? E eu vou te falar, Romulo, não é pra fazer média com você não, mas eu acredito na vitória do Dragão hoje. Tomara. Grande jogo fora de casa, 1-0 Atlético Goianiense. Atlético Mineiro e Mengão, jogaço, hein? E pra mim é um empate daquele cheio de gols, 2-2. Pode ser empate, o Flamengo vai, tá lendo, o Tite tá testando um time misto, né? Já tá misto, já tá com vários desfalques. E aí vai colocar um time mais misto, aí vai poupar alguns jogadores. Acredito que o Galo leva essa. Temos ali uns 20 segundos ainda. Atlético Paranaense São Paulo, pra mim lá na Arena Furacão não perde. Atlético Paranaense 1-0. Pra mim, jogo de empate 1-1. Vamos esperar aí pra ver, jogos né? Equilibrados nessa rodada, Equilibrado. Né? Amanhã a gente traz todo o balanço aí desses jogos aqui no Banco de Cidade, tá bom? Com o Caio Tobias. Só pra prestar conta rapidinho aqui, ó, pode jogar na tela cheia se tiver jeito. O que é isso aí? A foto da telespectadora. Mas isso aí é o Pix, ó, R$500, pode tirar a tarde rapidinho. TV Sucesso lá embaixo, ó, Goiás Erélia, nosso CNPJ. Pago aí o prêmio de R$500 para Cleidiane Santos Anicésio ontem, os R$500 da promoção de Mineiros, tá bom? E assim a gente encerra o Band Cidade de hoje, com o Caio Tobias comigo aqui trazendo as notícias do esporte, com toda a nossa equipe. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir do 12h30 aqui no Band Cidade. Amanhã com uma novidade, na abertura você vai ver. Criatura Juízo, que Deus te dê em dobro tudo que me desejar. Fique agora com o melhor da tarde com a... Kátia Fonseca. Na tela da Band. Tchau, tchau.